Ao longo das dezenas de emissões deste Serviço de Saúde, temos sido muitas vezes confrontados com a descrição, pelos doentes ou seus familiares, dos chamados erros médicos, casos em que o tratamento falhou ou em que o doente adquiriu no hospital patologia de que antes não sofria e que para os próprios são, sem margem para dúvida, erros ou negligência pelos quais alguém, pessoa ou instituição, tem de responder e assumir responsabilidades. Se algumas dessas situações se tornam do conhecimento de todos, como aconteceu com os doentes de oftalmologia do Hospital Santa Maria em Lisboa, que cegaram e cuja evolução foi acompanhada através da comunicação social, muitos outros casos nos são descritos na versão do doente e permanecem desconhecidos, sem que tenhamos competência ou sequer o propósito de fazer uma investigação que cabe a outras instâncias com diferentes responsabilidades que não as nossas. Ao introduzir hoje o tema do erro em medicina, da maior relevância, dada a rapidez com que evolui a ciência, vamos referir 3 casos em que as famílias se sentem profundamente lesadas. Pedimos aos hospitais envolvidos para se pronunciarem e não deixaremos de referir as suas respostas. Mas sublinhamos que se trata de opiniões dos próprios em que a revolta, por vezes muito próxima ainda, pode interferir com um juízo menos emotivo e até confundir relatos. A memória, em particular quando nos fere intimamente, faz uma seleção subjetiva dos acontecimentos. O erro em medicina é assim o tema de hoje, com um painel de eminentes médicos e juristas para refletir e responder às vossas questões logo após a reportagem. O João não vai andar, não vai falar. O João nunca vai conseguir comer por ele próprio. O João vai ser um bebezinho para o resto da vida. Vai ser o nosso bebê. Embora ele já tenha este tamanho todo, como eu digo, lindo da minha mãe, mas vai ser um bebezinho para o resto da nossa vida. Isso é uma revolta muito grande. Há 8 anos, Diolinda engravidou pela 3ª vez. Casada há mais de 20, o marido sempre quis ter um rapaz. Depois de 2 raparigas, o casal preparava-se para receber, sem problemas, o novo membro da família. Mas, ao 6º mês de gravidez, o alarme soou. Estava no consultório do Dr. Camarinha, ele chamou-me a atenção que o menino tinha dado a volta ainda. E disse-me, olha, se ele não der a volta, até ao final do coisa, vai ser cesariana. Eu disse, tudo bem, senhor doutor. É preciso, eu vou nascer bem. O médico que a acompanhava teve uma complicação de saúde e Diolinda acabou por falhar a última consulta e a última ecografia. Passadas umas semanas, Diolinda vai para o Hospital de Setúbal. Imediatamente foi chamado o médico de serviço que lhe fez uma ecografia. E eu, conforme eu faço a ecografia, o Joãozinho, vi que o Joãozinho estava na mesma posição, assim com as mãozinhas assim abertas, assim com as mãozinhas assim e com os pezinhos para baixo. Pensei para mim, vai ser cesariana. Quando estava a ser preparada, a enfermeira avisou-a que iria ter um parto pélvico. E toca a campainha, ele pensa assim para mim, mesmo agora a balida aqui já me está a chamar. Eu sei, não aguento com tanta dor. Eu não aguento. Foi quando ela olhou para o CTG, que ela olhou e viu que o menino estava a nascer. Ela, como se viu que o menino estava a nascer, eu sei, eles dizem que não, mas eu sei que ela pôs a mão para o bebê nascer. Eu sei que ela pôs a mão, que eu lembro-me perfeitamente. O João vai fazer 8 anos. Mas para mim é como se fosse hoje. Diolinda tem a experiência do nascimento das 2 filhas e pressente que algo não correu bem. Quando chega a parte aqui do pescocinho, os médicos dizem para eu parar de fazer força. Eu parei de fazer força. Naquele momento a gente com tanta dor, a gente nem sequer está ali a polinizar tudo ali bem. Pronto, aquelas coisas assim, mas sei que eles puseram as forças e depois sei que aquilo teve. Pronto, eu sei que foi aí que teve a complicação do João. Que ele asfixiou aí. Durante os primeiros dias procurou saber qual o problema do filho, mas as explicações não apareciam. No primeiro dia não soube logo o que é a gravidade, porque o médico me explicou, né? Só sabia aquilo que havia com meus olhos. Logo depois, o João é transferido para a Almada e é lá que Diolinda fica a saber mais alguma coisa. Eles acharam que podia correr bem, mas também deviam ter pensado o que é que podia também acontecer. Mais que ninguém eles sabiam. Eu não sabia, né? Mas eles sabiam. Também Maria e Pedro não se conformam com a maneira como foram tratados os seus familiares.
Em fevereiro deste ano, a mãe de Maria, de 82 anos, deu entrada no serviço de urgência do Hospital Garcia da Horta, em Almada, com uma fratura no fémur. A médica disse que a mãe teria de ser internada para fazer o desmame de uma medicação anticoagulante e que seria operada 7 dias depois. Maria deixou a mãe no serviço de traumatologia bem disposta e sem dores. No dia seguinte, o cenário já não era o mesmo. Eu vou encontrar a minha mãe, já com uma aparência completamente diferente. E, sobretudo, apercebo-me que a minha mãe está algariada. E, nesse preciso momento, passam as senhoras do lanche e dizem: a cama 11, que era a cama da minha mãe, não vai tomar o lanche porque está em jejum, porque vai ser operado. Isto no dia seguinte ao seu internamento. E eu aí é que fico a pensar assim: então, mas como é que é possível? Então, se a minha mãe tem que esperar 7 dias, como é que está em jejum para ser operado? Novo dia, o mesmo cenário. A mãe de Maria voltou a estar em jejum todo o dia. Na segunda-feira, quando eu volto ao hospital na hora da visita, a minha mãe está novamente em jejum. Até tem por cima da cama jejum, um papel. Eu vou novamente ao serviço de enfermagem, pergunto, e aí dizem: não é engano nenhum, ela hoje vai ser operada. Farta da situação, Maria interroga todos os médicos que lhe apareceram à frente e, ao fim de uma semana, pede esclarecimentos ao diretor do serviço. O médico diz-me: olha, minha senhora, o protocolo diz que 15 dias as pessoas podem estar assim, nesta situação. E quando eu digo: mas ao fim de 15 dias, como é que a minha mãe fica? E ele disse: minha senhora, isso a mim não me interessa. O que a mim me interessa é os ossos, é o que eu trato. O resto a mim não me interessa. Apresentou queixa no gabinete do utente, a primeira de muitas que mais tarde veio a fazer. Quando regressou à enfermaria, a mãe estava a ser preparada para a cirurgia. Aparentemente, a operação correu bem, mas 2 dias depois voltaram as preocupações. Minha senhora, houve aqui um problema, a operação correu toda bem, mas a sua mãe apanhou uma bactéria no hospital, está com uma pneumonia. A situação foi piorando e Maria afirma que chegou a pedir a presença de um médico de medicina interna, pedido esse que lhe foi negado. Qual é a possibilidade de se chamar um médico? E ela disse-me: é quando há uma paragem cardiorrespiratória. Então isso é quando as pessoas morrem. Aproveitando a ida de um médico à enfermaria, Maria volta a pedir que observem o estado de saúde da mãe. E, segundo diz, é apenas nessa altura que começa um tratamento mais adequado. Porém, dias depois, Maria recebe uma chamada do hospital. Eu ainda acreditava que a minha mãe estava a ser vista pela medicina interna. O que hoje sei que não estava. Porque quando a minha mãe morreu, um familiar meu falou com a medicina interna e foi-lhe dito que nunca mais tinha sido chamada. Hoje não tem dúvidas ao dizer que a mãe morreu por falta de assistência médica. Isto não foi uma exceção, não foi a pouca sorte da minha mãe. Isto é a realidade no piso de traumatologia. Maria sabe que nada pode devolver-lhe o que mais queria, mas o que a move, afirma, é o dever enquanto cidadã. Eu, após a primeira reclamação que fiz, os familiares dos outros doentes perguntavam-me aflitos: e agora, como é que vão tratar a sua mãe? Olha que vão-lhe fazer represálias. Chama-se, patrão, está tudo pronto. Aqui dentro já não há novidades. Olha, como não há novidades? Está tudo pronto, aqui dentro já não se faz mais nada. Vamos embora. O ator Nuno Emanuel teve em Pedro Duarte o companheiro durante 30 anos. Em 2001, e depois de uma forte dor na nuca, Nuno procurou ajuda médica. Exames e análises apontavam para um diagnóstico de osteoporose. Começou a fazer sessões de fisioterapia e é numa dessas sessões que a médica desconfia de algo. Segue-se então uma consulta externa de neurologia no Hospital Santa Maria. Você tem Parkinson. O Nuno recebeu aquela doença, emocionou-se, o que é absolutamente natural, e ela voltou-se para ela de uma maneira muito brusca e diz: mas fique descansado, que ninguém morre de Parkinson. O Parkinson não é Alzheimer. Depois do choque inicial, Nuno e Pedro procuraram segundas opiniões e todas confirmaram o diagnóstico. Nuno continua a ser seguido em Santa Maria, agora por outro médico. Porém, passados 7 anos, em maio de 2008,
surge uma outra opinião num congresso médico. E é nesse congresso, que é visto por um cientista na área do cérebro, do sistema nervoso, que o viu e que garantiu que ele não tinha Parkinson. Com o passar do tempo, os sintomas da doença foram-se agravando. O fisioterapeuta que estava habituado a tratar doentes com Parkinson frisou e disse: o Nuno não tem Parkinson. O doutor Ricardo Salgado também achou que ele não tinha Parkinson e mandou-lhe fazer um exame em oncologia de medicina nuclear. Entretanto, ficam a saber de um tratamento inovador à base de células estaminais que estava a ser feito na Alemanha. E apesar de um médico ter dito que não valeria a pena a viagem, seguem decididos para a Alemanha para fazer o dito tratamento. Durante 3 meses ele progrediu de tal maneira que eu voltei a pôr as portas dentro, as portas das aulas novamente. Ele deixou de usar a cadeira de rodas. Começámos a ir ao café, sempre com o meu apoio, a subir e descer escadas, a comer, a fazer tudo sozinho. A única coisa que tínhamos medo é que ele caísse. Mas o sonho só dura 3 meses. Nuno apanha uma pneumonia e dá entrada na urgência do Hospital de Santa Maria. Eu já tinha tido a experiência com a minha mãe entrou em 1990, entrou no Hospital Egas Muniz com AVC e faleceu 3 semanas depois com uma septicemia provocada por uma escara apanhada num hospital. E nessa consulta ele riu-se para mim e disse: há quanto tempo é que foi isso com a sua mãe? Foi em 1990. Isso já foi há muito tempo e isso hoje já ninguém apanha as caras no hospital. De forma informal, Pedro fica a saber que Nuno já estava a fazer escaras. Informação que se veio a confirmar mais tarde. Eu fui ter com a médica, até lhe escrevi uma carta, a sugerir-lhe que lhe administrassem morfina, porque as dores dele eram insuportáveis. Ela achou isso uma ofensa. Respondem-me a uma reclamação que eu faço, que eu até tive o desplante de sugerir tratamentos médicos a uma médica, quando a única coisa que eu sugeri foi a ingestão de morfina. Aquilo que lhe foi feito, quando 15 dias depois ele foi internado no Hospital da Luz, foi a primeira coisa que a médica responsável fez, foi exatamente dar-lhe a ingestão de morfina. Só 3 semanas depois deste último internamento é que Pedro fica finalmente a saber qual a doença de Nuno. É pela voz do Dr. Vítor Ramalhinho que eu venho a saber que o Nuno tem atrofia múltipla sistémica. Em comum, Diolinda, Maria e Pedro têm a vontade que se faça justiça. Todos desejam que ninguém passe por aquilo que passaram e exigem que alguém tenha de ser responsabilizado. É pelo menos evitar que os responsáveis por este caso sejam responsáveis por casos semelhantes no futuro. Essa é uma delas. Segundo, a parte material, que eu não quero fazer dinheiro com a morte do Nuno, mas quero que o Estado assuma a sua responsabilidade. Segundo o relatório feito com base no inquérito nacional às reclamações dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, verificou-se em 2009 um aumento global das reclamações apresentadas nos estabelecimentos hospitalares. No total foram quase 53 mil. O padrão também se mantém no que se refere ao grupo profissional sobre o qual recaiu o maior número de reclamações. Médicos em primeiro lugar, seguidos de chefias ou direções, assistentes técnicos e, finalmente, os enfermeiros. No que respeita às especialidades médicas, a obstetrícia aparece também em primeiro lugar, seguida da ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia e medicina interna. Tal como já frisámos, antes de apresentarmos esta reportagem, não temos meios para investigar estes casos. Limitámos-nos, e isso teríamos que o fazer sempre, a perguntar a opinião aos hospitais onde estes factos se passaram. Quanto à Diolinda, mãe do João, tivemos a informação do Hospital de São Bernardo que este assunto está neste momento a ser submetido à apreciação dos tribunais, pelo que não se afigura oportuno ao hospital de fazer qualquer declaração. No entanto, acrescenta ao hospital, a opção pela cesariana não era obrigatória face à situação clínica da parturiente. No segundo caso, apresentado pela filha da doente com fratura do fémur da perna esquerda, o Hospital Garcia da Horta alega que não é verdade que a doente tenha estado em jejum durante os 7 dias. Acontece sim que teria que
estar de facto internada, como foi referido há alguns dias, para fazer, digamos, o desmame das substâncias anticoagulantes que estava a tomar, e que o hospital entende que desde o internamento a paciente teve todos os cuidados médicos necessários à sua situação, tendo a família sido esclarecida de que, dada a patologia e a idade da paciente, atingia os 30% de mortalidade, o seu caso podia, portanto, estar incluído nessa percentagem. E, por fim, em relação ao ator Nuno Emanuel, acontece que até agora a Inspeção-Geral de Saúde não recebeu ainda qualquer queixa sobre este assunto, até porque Pedro Duarte, o companheiro de Nuno Emanuel, também só há 15 dias teve acesso a todos os documentos e relatórios do processo que agora terá que analisar. O pedido de esclarecimento que enviámos ao Hospital Santa Maria, esse até ao momento não suscitou qualquer resposta.